Vamos então iniciar hoje o nosso estudo. Eu estou aqui do meu lado com a minha esposa, que vai dividir comigo as atividades do trabalho de hoje. Eu fiquei com inveja do que o Gilson faz e fiz o convite para ela. Ela resistiu, mas eu acabei conseguindo convencê-la. E hoje vamos trabalhar juntos aqui. Nosso curso de férias, como o Gilson já comentou, e hoje o nosso tema é esse, obsessão. Vale destacar que esse tema foi escolha dos estudantes. Isso não foi uma invenção nossa. Nós distribuímos o formulário e os estudantes optaram por esses temas que nós estamos aproveitando neste período de férias para conversar um pouco, porque o nosso objetivo é esse, é conversar um pouco. E hoje, o que é que nós faremos com base nesse estudo da obsessão? Reflexões. Mas muita gente deve estar pensando, mas só reflexões? Por quê? Por uma razão muito simples. As bases e as aplicações desse tema já estão incorporadas no dia a dia do Cefac. Nós trabalhamos com essas realidades, com o conhecimento, com as explicações, com os atendimentos no dia a dia de todos os nossos trabalhos. Não é isso mesmo, Nara? É certo. Você concorda comigo? Concordo. Isso. De segunda a segunda, a nossa casa se movimenta num campo de orientações em torno destas questões, visando o equilíbrio daqueles que nos procuram. Então vamos caminhar. Obsessão, o princípio, as bases e as aplicações. Meus irmãos, os princípios e as bases estão aí, nas obras de Kardec. É aí que nós vamos encontrar os princípios e leis, as instruções gerais. Mas as aplicações e as consequências nós encontramos aí, ó, nas obras de Francisco Cândido Xavier, muito especialmente, porque existem outras, e nós também teremos a oportunidade de ver. E não é à toa que nós podemos colocar essa imagem aí, em que vemos, inclusive, uma ideia até de confusão, aonde está Chico, aonde está Kardec, aonde começa um, aonde termina o outro, porque isso tem para nós da fraternidade uma importância muito grande, pois movimenta as nossas mentes no estudo. Existe uma aula que nós apresentamos no IED, que é o movimento pós-Kardec, e nós mostramos o antes e o depois de Chico Xavier. O antes nós tivemos ali no tríplice aspecto os nomes de Denis, de Delane, de Rustem, de Flammarion, trabalhando essas ideias. Mas, a partir de Chico, nós temos a abertura das portas do mundo espiritual. E, muito especialmente, a complementação da obra de Kardec. E essa complementação da obra de Kardec, nesse estudo, nós comentamos que ela se dá a partir, muito especialmente, dessa segunda fase. Porque a primeira fase do Chico foi a fase do chamado, aonde os grandes poetas se apresentaram, o próprio Humberto de Campos, Maria João de Deus, a sua mãe, mas na segunda fase nós temos a fase do esclarecimento e surge, então, a figura de André Luiz. 1943, 37 obras ditadas pela mediunidade do Chico Xavier, e se descortina para todos nós o mundo espiritual. Você acha, Nara, que a presença do Chico nessa obra e do André Luiz descortinou mesmo o mundo espiritual? Com certeza. Te ajuda a conhecer a realidade? Muito. E para todos nós, essa realidade nos auxilia em muito. E aí, meus irmãos, nós não vamos entrar em detalhes, mas só para chamar a atenção de você. Vejam, as obras básicas e as obras do Chico, por André Luiz. Princípios e leis e descrição das realidades.
Se nós pegarmos pluralidade das existências, leis de causa e efeito, nós temos os princípios e leis em Kardec e temos as aplicações em André Luiz. Se pegarmos os princípios e leis que regem as questões da mediunidade, nós temos também em André Luiz as complementações. E isso, meus irmãos, está integrado. Não são coisas separadas, elas estão integradas para facilitar a nossa compreensão. Mas vamos lá. Mas não é só em André Luiz, não. Se nós pegarmos o Emmanuel também, por Chico Xavier, nós vamos ter muita coisa. E a nossa casa utiliza tudo isso. O Estudando André Luiz, que nada mais é do que um conjunto, uma coletânea de estudos retirados das obras de Francisco Cândido Xavier e que orientam toda a parte de formação mediúnica dos nossos estudos. E temos ainda a contribuição de Manuel Filomeno de Miranda, não é? A partir destas obras que também são usadas e formam um curso, que é o último curso da nossa estrutura curricular regular. Então, vejam, temos muita coisa. Mas não acaba aí, não. O Gilson, na aula passada, ele falou de uma coxa de retalho. E se nós pegarmos as questões ligadas à obsessão e à desobsessão, nós temos também uma coxa de retalho. E não estão todas as obras aí, não. Nós teremos uma grande quantidade ainda que poderá ser visitada por todos nós para um conhecimento maior destas informações. Quanta coisa, meus irmãos, a doutrina espírita nos traz em termos de esclarecimento sobre a obsessão e, consequentemente, sobre a desobsessão, que é o seu tratamento. Mas as definições nós temos lá nas obras básicas. Nós a temos em Allan Kardec. E vejam bem, quando nós verificamos a obsessão que está aqui, o que é a obsessão? Domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Domínio. E nós pegamos a pergunta 459, que está aqui, nessa parte aqui de baixo, aqui, sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos. E o que é que está escrito aí, Nara? Leia para a gente. No quadrinho amarelo? A pergunta é: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que geralmente são eles que vos dirigem. São eles, os espíritos, que vos dirigem. E vejam, meus irmãos, o que é que os espíritos falam? A obsessão decorre sempre de quê, Nara? De uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Imperfeição moral. E vamos lá, mas vamos caminhar. Mas Allan Kardec, nesta obra, O Livro dos Médiuns, ele nos chama a atenção. O que é que ele fala, Nara? Podes, pois, ser enganado sem estar obsediado. Olha só. E o que mais, Nara? A obsessão consiste na tenacidade. Não consegue a pessoa desembaraçar-se. Vejam, tenacidade. A pessoa, o médium, aquele que está sendo constrangido pelo espírito, não consegue se desembaraçar dele. Olhem, vamos guardar bem estas informações. Mas sobre a obsessão, em A Gênese, Allan Kardec traz um esclarecimento que nós não podemos esquecer. A Nara vai ler para nós agora. Leia aí, Nara. A obsessão está caracterizada como epidemia antiga, ocorrendo desde os tempos imemoriais, que alcança milhares e milhares de pessoas em todas as partes da Terra. É uma enfermidade que, para ser erradicada, necessita da melhoria humana, especialmente a de cunho moral.
O ser humano moralizado, ou que se empenha em se transformar em pessoa de bem, neutraliza naturalmente as investidas dos espíritos maus. Vejam, epidemia antiga alcança milhares de pessoas, mas ela pode ser erradicada. De que maneira? Transformação. Mudança moral da criatura. Vejam o que Kardec falou em 1868, quando lançou a Gênese. Vamos lá. Kardec diz que é um fenômeno histórico. Se é histórico, ele está no tempo. E olhem, meus irmãos, está realmente no tempo. Nós temos aí uma imagem, olha, é Jesus tratando o gadareno. E isso está lá em Marcos. Jesus presta auxílio ao jovem gadareno intimamente manobrado por entidades cruéis. Em Samaria, Filipe prega, cura coxos, paralíticos, afastando os espíritos inferiores que os molestam. Vejam, a cura se dava pelo afastamento dos espíritos. Se havia um sofrimento, havia um constrangimento do espírito sobre essas pessoas. Isso está em Atos dos Apóstolos. É um fenômeno histórico. Mas não fica por aí, não. Vamos um pouco mais à frente. Esse aí está lá em Kardec. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1865. Um novo Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei da Babilônia. Não é? Ele desencarnou, ele morreu em 562 a.C., aproximadamente, dizem os historiadores, com mais ou menos 70 anos, o que é estranho para aquela época, um homem bastante velho. Mas teve os seus 7 últimos anos com um processo obsessivo muito grave, que o levava a comer grama como se fosse um animal. E então, nesta obra, na Revista Espírita, Kardec faz a comparação de um caso relacionando-o com o Nabucodonosor e colocando, não é, esse título que nós encontramos na revista, Um Novo Nabucodonosor. Ele conta a história desta família onde haviam esses 2 irmãos, Alexandre e Voldemar. O Voldemar morre aos 19 anos. E o Voldemar era uma pessoa inteligente que fazia com que o seu irmão se constrangesse, sempre colocando-o numa posição de inferioridade. Depois do desencarne do Voldemar, o Alexandre passou a ter e a apresentar situações muito constrangedoras de sofrimento imenso. E Kardec recebeu essas comunicações na Revista Espírita e passa a tratá-la, não é? A comentar. Essa que vemos aí, que a Nara vai nos ler, foi dada uma comunicação pelo nosso irmão Voldemar. Eu estou errando o nome, é o Voldemar. E o que é que ele diz a respeito, Nara? Leia para a gente. Não podendo constrangê-lo a seguir-me, pelo menos imediatamente, eu empreguei o poder magnético que possuo em grau extremo, a fim de torcê-lo a abandonar sua vontade e seu livre-arbítrio. Nós não vamos entrar na descrição do caso, porque vocês poderão procurar isso na Revista Espírita, tá, para conhecer, e nós perderíamos muito tempo descrevendo tudo isso. Mas vejam, ele usou do poder magnético extremo para constranger o irmão que estava encarnado. E Allan Kardec faz esse comentário. Resulta desta explicação perfeitamente racional que esse rapaz está sob o império de uma obsessão, ou melhor, de terrível subjugação, semelhante à que sofreu o rei Nabucodonosor. E essa comunicação aqui foi dada
pelo protetor deles, dizendo que todas as questões se prendem àquelas dos fluidos e do magnetismo. No rapaz, há obsessão e subjugação. Também ocorreram 3 comunicações, uma delas foi do próprio obsessor, uma outra do protetor do Alexandre, que sofria, e uma outra de um outro que era o protetor de ambos os irmãos. E então nós vemos aí em todas elas caracterizando-se a questão da influência com a ação magnética. Vamos caminhar. Mas Allan Kardec, analisando esse fenômeno, ele analisa e mostra a importância desse fato para o estudo do espiritismo. Nara, o que Kardec disse, Nara? Do ponto de vista do espiritismo, o fato oferece importante tema de estudo. A obsessão aí se apresenta sob um aspecto novo, quanto à forma e quanto à causa determinante, mas que nada tem de surpreendente após o que nos tem sido dado ver todos os dias. Muito bem, olha Kardec esclarecendo claramente. E nós vamos pegar Allan Kardec novamente, porque os princípios, as leis estão em Kardec. E se pegarmos o livro dos médiuns, Kardec ali faz a caracterização da obsessão, mostrando as suas divisões. E determina sempre que o obsediado, ele é um médium. E Kardec caracteriza a obsessão em 3 aspectos. A primeira é a obsessão simples. O médium, ele sabe que está sendo presa de um espírito sofredor que está tentando constranger a sua vontade. A segunda é a fascinação. A fascinação toma características diferentes, porque já é uma ilusão sobre o pensamento. E essa ilusão, ela atinge, paralisando o raciocínio daquele que está sendo constrangido. E aí, as consequências passam a ser muito mais graves. E, por último, Kardec mostra, então, a subjugação, que pode ser corporal ou moral. A moral, a pessoa é constrangida a tomar resoluções que são comprometedoras, mesmo ele não querendo. E a corporal leva a pessoa a realizar movimentos involuntários. Vejam, Kardec analisou tudo isso. Isso está tudo lá, meus irmãos. Basta entrar em O Livro dos Médiuns e vocês terão condições de conhecer tudo isso. Nós estamos passando rapidamente só para situar dentro dessas ideias. Agora, no Cefac, como é tratada a obsessão no Cefac? Nós tratamos a obsessão? Claro que nós só fazemos tratar as influências espirituais, buscando aliviar os nossos irmãos. E tratamos. E temos estruturas para atender pacientes e até para atender estudantes. De que forma? Vocês não estão conseguindo ler aí, mas isso está lá no site. Nós temos aqui a estrutura da quarta-feira. E nessa marcazinha vermelha, nós temos aquelas 3 salinhas. O que é a obsessão, tratamento da obsessão e prevenção da obsessão. Mas existem outras coisas. Existem e nós vamos ver logo à frente. E para os estudantes, estudando André Luiz. Aí, meus irmãos, nós vemos esses casos, estudamos, porque eles são aplicações diretas das obras de André Luiz. E temos também, no último curso nosso, que é chamado de Desequilíbrios Mediúnicos, Causas e Consequências, o estudo das questões da obsessão, analisados e descritos por Manuel Filomeno de Miranda, naquelas obras que nós mostramos anteriormente. Então, vejam, pacientes e estudantes sendo orientados para conhecer este problema que é uma epidemia, conforme Kardec já havia informado. E aqui, só para, mais uma vez, para mostrar
um painel do que nós fazemos. Evidente, nós não temos todos os dias aqui, mas pegamos as terças, as quartas e os sábados. Às terças-feiras, nós temos várias salas funcionando. Olha, gente, o ano passado, nós atendemos 15.161 pessoas. Esses são dados da Jamira, do relatório feito e que vocês acompanharam a nossa apresentação. Na quarta-feira, não só aquelas 3 salinhas, a sala 31, 32 e 33, do que é a obsessão, do tratamento, não é, e da prevenção. Não, nós temos outros temas que são apresentados, como mediunidade, preces e pensamento, o próprio livro dos espíritos é apresentado. 4.600 pessoas participaram. E aos sábados, meus irmãos, que também temos 3 salinhas que funcionam, não é? Nós tivemos mais de 8.000 pessoas. Se nós totalizarmos isso, são 28.000 encarnados que participaram das orientações, receberam instruções e esclarecimentos em torno dessas ideias. Encarnados. Se nós pensarmos que no mundo espiritual existe uma relação de 1:4, nós vamos chegar em 111.000 espíritos sendo amparados, ouvindo e esclarecidos em torno destas ideias. Olha, meus irmãos, a nossa casa faz muita coisa neste campo e nós precisamos conhecer e saber de tudo isso. Mas vamos caminhar, vamos caminhar. A desobsessão no Cefac, o que fazemos também, pacientes. Antes dos atendimentos que ocorrem às quartas-feiras, os pacientes têm um momento coletivo em que ouvem esclarecimentos sobre os atendimentos que serão oferecidos para ele, movimentando as suas forças, abrindo as suas mentes para uma maior receptividade. E assistem temazinhos como esse, são apresentações rápidas, de 6 a 8 minutos, em que o esclarecimento favorece, inclusive, a sensibilização do paciente para o acompanhar o trabalho. Você já ouviu esses temazinhos, Nara? Já. Você acha interessante? Acho, eles estão sendo passados às quartas-feiras no tratamento. Muito bem lembrado, as quartas-feiras são passadas antes de iniciar as apresentações. Muito bem, Nara. Mas vamos lá, meus irmãos. Obsessão. A gênese da obsessão, a sua origem. Olha o que nos diz André Luiz na obra Obreiros. O que é, Nara? Com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Com raríssimos casos, todas se derivam de desequilíbrios da alma. Vamos lá. Mas se existe a obsessão, é porque existe uma sintonia. Você concorda, Nara? E se existe uma sintonia, é porque existem 2 elementos. Um emite e o outro recebe. E como é que se processa essa sintonia? Vejam aqui o que nos diz André Luiz na obra Libertação. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha através da qual o credor se insinua, cobrando pagamento, a dureza. O remorso é uma bênção, mas é uma brecha. É um canal por onde os espíritos observam e podem penetrar. Olhem, meus irmãos. Este aqui é o Padre Germano, que o Gilson comentou, comparando a obra dele à obra de Emmanuel. E o Padre Germano, ele faz um comentário logo no seu primeiro capítulo a respeito desta questão do remorso. Ele diz o seguinte: e eu vejo que o remorso é o único inferno do homem. Olha, o remorso é o único inferno do homem.
Que frase de peso para a nossa reflexão. O Márcio, que provavelmente deve estar nos ouvindo, ele tem uma expressão que ele gosta. Padre Germano foi cirúrgico com essa expressão. Mas Padre Germano não parou por aí. Veja a questão que ele colocou para todos nós e que a Nara vai nos ler. Que homem haverá neste mundo que não tenha remorso? Se existe o remorso, nós temos um canal, uma brecha para sofrer a influência dos espíritos. Porque o remorso ele é um caminho importante para a reforma, mas ele é um canal também que pode abrir brechas. Olha, Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, olha o que ele diz. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Segundo a direção que nós escolhemos. Atraímos ou repelimos. A escolha é nossa. É uma opção nossa. A adesão, ela é pessoal e somos nós que a fazemos. Vamos lá. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Olha, somos a soma de muitos. A sintonia ainda, como ela se processa. Ah, meus irmãos. Esse aqui são slides que eu retirei de uma aula. É a primeira aula que o Gilson deu sobre a obra Mecanismos da Mediunidade. Ação dos espíritos, pensamento, sentimento e vontade. Olha. E mais, a intercomunicação que existe, porque tudo se manifesta na natureza por meio de ondas, que têm frequência e que se propagam no espaço por meio do fluido cósmico universal, atingindo as pessoas que se ligam a elas. Então, vejam, ondas e percepções, o homem e as ondas. O homem somente assimila as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. Vocês estão vendo? Nós assimilamos as ondas que se afinam com o nosso modo de ser, com a nossa própria realidade. Isso não são palavras nossas, são palavras de André Luiz, que pode ser verificada por qualquer um de vocês lá na obra Mecanismos da Mediunidade. E Kardec ainda nos dá mais uma informação lá em O Livro dos Espíritos. Meus irmãos, é a pergunta 100. Essa pergunta 100, ela tem um valor, ela tem uma dimensão para nós muito grande. Porque nela Kardec trata da escala espírita, mostrando as 3 divisões, mostrando as 10 classes. E ele ainda afirma, comentando esta questão. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam. A escala espírita, Kardec denomina como a chave da ciência espírita, para entender essas relações, as atrações, todos esses processos, nós precisamos conhecer a escala espírita. Quem não conhece, procure, pergunta 100 de O Livro dos Espíritos. Ah, essa obra foi publicada pela primeira vez em 1920, depois do desencarne de Bezerra de Menezes, que foi em 1900, quando ele era ainda presidente da Federação Espírita Brasileira, no seu 2º mandato. E essa obra, ela é pouco analisada pelos espíritas nos momentos atuais, mas ela tem uma atualidade no campo dessas ideias que vocês verão aqui com o que nós iremos colocar. Cada um de nós forma sua atmosfera moral, dentro da qual somente podem penetrar espíritos da nossa natureza,
que são os únicos que a podem respirar, se nos permitem a expressão. Vejam, nós estamos falando de obsessão, de influência, de sintonia. Somente podem penetrar espíritos da nossa natureza, diz Bezerra de Menezes, que assinou esse livro ainda como Max, porque foi escrito quando ele ainda estava vivo. Assim, os que modelam suas ações, seus pensamentos e seus sentimentos pelas normas do dever e do bem, não podem chegar senão espíritos adiantados, jamais maléficos. Oh, vamos lá! Aqui, meus irmãos, nós tiramos dessa obra Ação e Reação. E quem não leu, eu peço que leia. Porque nela nós temos uma descrição de um processo obsessivo, de influência, que trará para todos nós grandes instruções para, principalmente, os nossos cuidados. André Luiz, acompanhado de Silas, teve a oportunidade de conhecer Antônio Olímpio. Como já dissemos, nós não vamos contar o caso, para que vocês, quem não leu, que leia. E quem já leu, que volte a ler para rememorar essas ideias. Quando eles conhecem o Olímpio, o Antônio Olímpio se denomina o criminoso. E diz, o fogo tortura minha alma, sem consumi-la. É o remorso. Vocês se lembram lá de trás? É o remorso. Bem o sei. Vamos conhecer rapidamente essa estrutura. Nós temos a família, nós temos Clarindo, Leonel e Olímpio, são 3 irmãos. Esses 3 irmãos herdaram uma fortuna que era do pai que havia desencarnado. Olímpio era casado com Alzira e tinha um filho chamado Luiz. Olímpio tinha alguns desejos de aplicação daquela herança que havia ficado para os 3. E como ele queria usá-la sozinho, ele planejou a morte dos 2 irmãos e num passeio de barco no rio, ele então levou os 2 à morte. E esses 2 irmãos passaram então ao processo da cobrança por meio da obsessão. E depois do desencarne do Olímpio e da Alzira, eles passaram a influenciar, então, o Luiz, que era o filho, porque ele apresentava uma ganância muito grande pela posse e pelo ouro. O Olímpio foi acolhido no mundo espiritual e o Clarindo e o Leonel não conseguiram chegar até ele. E aí, André Luiz e Silas passam, então, a acompanhar esse caso e encontram esses 2 irmãos, Clarindo e Leonel, no mundo espiritual. E aí eu dei esse título, uma lição para não ser esquecido. Porque prestem atenção, o que nós veremos aqui agora não é Silas que está falando, não é André Luiz que está falando, não é Druso, que também é o mentor que trabalha nessa obra, mas é o Leonel, é o Espírito que está dizendo. Vejam o que ele diz. Estava preocupado André Luiz se os obsessores estudam, se eles têm instrução. E o Leonel respondeu, aprendemos nas escolas dos vingadores. Olha, eles são instruídos. Nós estamos falando que os nossos pacientes recebem as informações de como se tratar da obsessão. E eles recebem em como atuar na obsessão. Como agem para atingir os objetivos. Esse é um ponto a saber. E aí, meus irmãos, vejam o que o Leonel diz. Todos possuímos, além dos nossos desejos imediatos, um desejo central, um tema básico. Todos nós possuímos, que são os nossos interesses íntimos. Aquelas coisas que guardamos dentro de nós mesmos, aquelas que não queremos que ninguém conheça, porque são íntimas, são interiores nossa. Esse é o nosso desejo central, o nosso tema básico. E ele continua. Emitimos com mais frequência, isso é o Leonel que está dizendo, os pensamentos que nascem do nosso desejo central.
Aí estão os nossos desejos centrais. Olha, é a posse, é o ouro, é o sexo, é o álcool, é a glutonaria, os nossos desejos. E ele diz, desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano. E continua. Conhecido o reflexo, que é a emissão do desejo, que é este que está aí, é muito fácil superalimentá-lo com excitações constantes, rebustecendo-lhe os impulsos. Vejam, muita atenção nessas últimas palavras, com quadros que já existem na imaginação. Eles não estão criando nada. Eles estão alimentando aquilo que já existe. E continua. Por semelhante processo, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico e a obsessão. Que não passa de um estado anormal da mente subjugada pelo excesso de quê? Das suas próprias criações. Leia, Nara. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Cada um é tentado pela tentação que alimenta em si mesmo. Vejam, nós colocamos lá que a culpa são dos espíritos, mas ela está dentro de nós mesmos. E como fazer? Meus irmãos, reforma moral. Está aí o Evangelho. Esse é o nosso caminho. E o reconciliar o mais depressa possível com o vosso adversário. Eu coloquei aqui essa estrutura do Gilson, que ele utiliza muito e que eu acho ela muito didática. Não só a didática de Kardec, colocada na estrutura e na organização, mas a maneira do amar a Deus, do amar a si mesmo, do amar ao próximo. E o Evangelho, a Mãe Zefirina diz que é a nossa maior necessidade. Se desejamos a transformação, a nossa mudança, a nossa reforma, aí, meus irmãos, nós temos o caminho. Loucura e a obsessão também. Qual a diferença, qual a relação? Vamos pegar mais uma vez em Bezerra de Menezes. Leia, Nara. O médico materialista só vê desarranjos mentais e, pois, só aplica o tratamento apropriado à loucura. Quando não colhe resultados, e nunca o poderá colher nos casos de obsessão, nem de leve suspeita que sua é a falta, o que julga. Com toda a suficiência é que o mal é incurável. Veja, como é que ele vai localizar um mal se o mal não é um mal material, não é? O pensamento, diz Bezerra de Menezes, é pura função da alma ou espírito e, portanto, que suas perturbações, em tese, não dependem da lesão do cérebro, porque ela está vinculada aonde? À alma, ao espírito. E aí ele continua. Convém, porém, observar que, embora a loucura por obsessão não dependa de lesão cerebral, pode esta lesão vir a dar-se por causa da obsessão. Não é causa, mas pode vir a ser efeito. A ação fluídica do obsessor sobre o cérebro, se não for removida a tempo, dará necessariamente em resultado o sofrimento orgânico daquela víscera, tanto mais profundo quanto mais tempo estiver sob a influência deletéria daqueles fluidos. Vejam a influência da ação fluídica. Dar-se-á a loucura, mas não pela obsessão, porém pela lesão do cérebro, tal qual o caso da loucura propriamente dita. Cura-se a obsessão, mas não os efeitos materiais, ou antes, reduz-se uma loucura por obsessão às legítimas condições de loucura, porque houve um dano, uma alteração por uma ação fluídica continuada sobre uma região que foi lesada. E nesta obra, não é?
Tramas do Destino, Manuel Filomeno de Miranda comenta também o caso de Rafael e Lisandra, a hanseníase simultânea à obsessão. E nós vamos ver que, nesse caso, a Lisandra consegue se curar, mas o Rafael não. Por quê? O Manuel Filomeno de Miranda me desculpem, travou. Muito bem, aí está. A pressão obsessiva pela vinculação direta com alguns dos antigos desafetos lhe subtraíram forças e resistências orgânicas, fazendo a maquinária física sucumbir à virulência do bacilo. Vejam, a mesma lógica que Bezerra de Menezes havia comentado anteriormente. Também é importante comentar, nesse campo da obsessão, a questão da obsessão e animismo. E nós utilizamos aí essa obra, Psiquiatria em Face da Reencarnação, que foi escrita pelo Dr. Inácio Ferreira, quando encarnado. E também uma parte de mecanismos da mediunidade. Aqui nós temos uma foto lá do Sanatório Espírita de Uberaba, em 1933, quando foi fundado. Aqui não é uma foto dele. E aqui André Luiz faz o comentário. O fenômeno animismo é um fenômeno psíquico produzido com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns. Na realidade, exprimem a si mesmo. E o nosso irmão Inácio Ferreira conta o caso, não é, que ele denominou reminiscência de um espírito, um casal atribulado, que foi tratado lá. Era um senhor de 64 anos, que era um bom homem, que havia dado a sua vida para a família, e que, depois de uma certa idade, começou a transformar o seu modo de viver, atribuindo, né, faltas inconcebíveis à sua esposa. Foi então levado pelo filho à internação, e quando estava no sanatório, ficava bem. Quando voltava para casa, retornava os processos. Voltava para o sanatório, ficava bem, voltava para casa. E nessas indas e vindas, o doutor Inácio Ferreira, numa comunicação espiritual, então teve a instrução do processo que acontecia. Com a idade e o enfraquecimento orgânico, o espírito, mais livre ainda, não esquecido das faltas da esposa, revoltava-se, conseguindo mostrar os seus sentimentos de ódio e desconfiança, reminiscências da vida passada. Então, eram os próprios reflexos do passado se manifestando naquele momento. Vejam, gente, as nuances que os processos possuem e que nós devemos analisar. A doutrina espírita também nos ajuda muito. E aqui nessa obra de Deolindo Amorim, que poucas vezes as pessoas leem, Espiritismo e Criminologia, ele trata dessas questões. A questão, pode a obsessão privar o indivíduo do exercício de sua vontade? O que você acha, Nara? Pode? Pode. Pode a obsessão levar alguém à prática de um crime? Pode também. E aí o Deolindo diz que o Espiritismo pode, neste particular, oferecer eficientes elementos de educação para clarear horizontes da criminologia. Veja, a doutrina espírita, nesse campo da obsessão, entrando e auxiliando as pessoas nessa área. E a necessidade da desobsessão, meus irmãos? Nenhuma instituição pode, a rigor, desinteressar-se desse trabalho. Isso são palavras de André Luiz, nesta obra Desobsessão. Mas por que será que André Luiz diz isso? Leia, Nara. Cada templo espírita precisa possuir a sua equipe de servidores da desobsessão, quando não seja destinada a socorrer as vítimas da desorientação espiritual que lhe rondam as portas, para a defesa e conservação de si mesmo. Vejam, para a defesa e conservação de si mesmo. E a desobsessão no Cefac, meus irmãos? Lá no nosso histórico, a nossa primeira reunião de desobsessão, que o nosso querido João Ramos documentou no nosso histórico, 18 de junho de 1965. Nós vemos aí o nosso fundador, o Dr. Gils,
E vocês sabem quem é essa pessoa que está aqui ao lado? Esse aqui é o pai da Cordélia, da nossa maestrina. É o seu Gumercindo, que estava lá no primeiro trabalho de desobsessão. Em 71, o doutor Gilson conhece Palmelo e muda a estrutura da nossa casa, a influência dos trabalhos de Palmelo na nossa casa. Nós temos aí, não é, o seu Jerônimo e a sua esposa, dona Chiquinha, e aí uma foto do sanatório, do Centro Espírita Luz Verdade. Eu queria colocar do sanatório, mas não consegui. Se alguém tiver uma foto antiga do sanatório, me envie, porque eu tenho muita vontade de ter. Em 1971 é implantada, então, a desobsessão coletiva no Cefac. E 22 anos depois, o Dr. Gilson lança, então, as correntes mento-eletromagnéticas na desobsessão. Mas essa questão da corrente magnética trouxe conflitos, muitos conflitos. E para que vocês possam conhecer um pouco, nós aconselhamos entrar no nosso site, lá no YouTube, e assistir essa aula, que é dada pelo Gilson no IED, sobre o movimento espírita. Porque o movimento espírita é o que os espíritas fazem da doutrina espírita. E esses aspectos todos são abordados lá. E em função desses conflitos, vocês no nosso site encontrarão uma carta que foi escrita para os médiuns sobre os problemas, não é? O Gilson fez tudo isso e colocou lá, assinando pela casa isso, porque estavam falando da corrente, ofendendo a nossa casa e os nossos trabalhos. Foi encaminhado também para a Federação Espírita Brasileira e também para a Federação Espírita do DF. Quem quiser conhecer, basta entrar no nosso site. E a nossa casa, no trabalho da corrente, isso aqui está divulgado também, vocês podem entrar no nosso site e ver tudo isso, as técnicas da desobsessão, como ela funciona, os trabalhos, e mais, meus irmãos, né, os objetivos da comunhão de pensamento nesse trabalho da desobsessão. Isso tudo está lá. As pessoas que passam pelo curso Livro dos Médiuns têm a oportunidade de assistir em diversas aulas só sobre os nossos trabalhos de corrente na desobsessão coletiva, das correntes mento-eletromagnéticas no atendimento à desobsessão na nossa casa, a orientação. E aqui também os princípios da desobsessão coletiva. Tudo isso, meus irmãos, está disponível no nosso site. Isso eu não criei nada, não. Eu entrei lá e simplesmente retirei tudo isso. Isso está para o nosso conhecimento, para a nossa pesquisa. Muito bem. E concluindo o nosso estudo, entrando na parte final, que o nosso tema foi a obsessão. Nós tratamos daqui da obsessão. Meus irmãos, nós vimos... Isso ficou claro. Todos nós temos uma fogueira interna. Essa fogueira, ela é o nosso desejo central, é aquele pensamento íntimo que nós alimentamos dentro de nós mesmos. E prestem atenção. O que fazem os espíritos obsessores? Diante de tudo isso que nós vimos hoje, se nós temos o desejo central, se nós vimos as conversas que o Leonel falou, se nós vimos os esclarecimentos que Emmanuel nos trouxe, que Bezerra de Menezes nos trouxe também, o que é que os espíritos fazem? Meus irmãos, é só isso. Eles só assopram. Um simples assoprar. Para ativar um fogo que já existe. Porque a necessidade da mudança é nossa, do controle é nosso. E é um trabalho que, como Kardec diz, exige a reforma moral. Eram essas ideias que nós queríamos trazer para vocês, atendendo o pedido que foi feito para estudarmos um pouco da obsessão. Não queríamos ficar na parte conceitual, simplesmente, mas entrar um pouco nessas áreas, mostrando estas aplicações
que os Espíritos já nos trouxeram, mas que algumas vezes nós esquecemos e que devem ser lembradas continuamente por todos nós. Muito obrigado, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa nos amparar e nos envolver a todos nesta hora.